Oi, gente, arrume-se comigo pra ir pedalar. Começa aqui escovando meus dentes, né, como sempre. Daí eu vou dar uma ajeitada nessa juba, né, pra poder colocar o capacete. Eu dei uma penteada, não gostei, peguei um creme e puxa pra ver se desamassa, né, porque o cabelo cacheado é só trabalho. Aí eu prendi, gostei, passei um protetorzinho aqui no rosto e tô aqui só, peguei uma meiazinha e um tênisinho, né? Vamos levantar, vamos encarar a vida, né, gente? Chega de ficar com a bunda no sofá. E pegar um capacete, a biquinha e... Ai, gente, desculpa, tá? Eu parei pra comer porque eu tava com fome e eu falei, vou comer, né? Mas saí. Então, aqui sou eu já saindo, aqui sou eu no trajeto, galera. Então, aqui eu tô sentada um pouco já quase na metade do caminho. E se vocês gostarem do vídeo, curte, me segue aí. Dá um like pra parte 2, tá, galera? Pra mim contar pra vocês quantos km eu fiz. Beijos!